Olá, alunos, tudo bem? Esta será uma aula de revisão. Iremos falar sobre os modelos de terra projetado, em específico sobre a universal transversa de mercado. Primeiramente, é necessário entender que a UTM é um sistema de projeção cartográfica e nada mais é do que uma modificação da projeção de Mercator, que foi desenvolvida no século XVI, no período das chamadas grandes navegações. E desde então, conforme houve o surgimento das ciências cartográficas e consequentemente uma evolução do ponto de vista do conhecimento de regras matemáticas, passou-se a utilizar esse modelo como sendo um modelo de projeção e consequentemente extraído-se dele um modelo de coordenadas. Cabe destacar que as coordenadas UTM são consequências da projeção UTM e não por si só, não as coordenadas que são geradas a partir dessa projeção que deram origem ou uma gênese ao chamado a projeção cartográfica da universal transversa de mercado. Cabe destacar que esse sistema ele foi adotado pelo Serviço Geográfico do Exército e pelo IBGE para um mapeamento sistemático do Brasil. Então nós encontramos grande parte de cartas topográficas, cartas cadastrais na escala de 1 para 25, de 1 para 50, cartas inclusive do IGC de 1 para 10 mil a escala, que utilizam o TM como projeção para o mapeamento contínuo desejado, né? Inclusive também cartas da Implaza. Pois bem, passando para o segundo slide, cabe destacar o que seria a projeção de UTM. Nada mais é do que uma forma de se trabalhar com números fixos em metros ou quilômetros. Para tanto, o que os cartógrafos eles se debruçaram sobre a questão e conseguiram desenvolver? Um modelo de fatiamento do planeta Terra, onde a esfera, tendo como modelo ideal, lembrando que existem vários tratamentos matemáticos distintos, podemos falar de geóide, de elipsoide, dividindo a Terra em segmentos de 6 graus de longitude, a partir do antimeridiano de Greenwich, também chamado de linha internacional de dado. O sistema UTM ele segue de oeste para leste, contando-se a partir do fuso 1, 2, 3 até o fuso 60. Então, cada fatiamento deste segmento de 6 graus nós denominamos de fuso. Cabe destacar que, por ser uma projeção, é impossível você não gerar qualquer tipo de distorção. Consequentemente, as distorções em latitudes muito elevadas, acima de 85, 86 até 90 graus, é elevadíssimo. Diante disso, a extensão latitudinal que o sistema UTM ele compreende, ele abrange 80 graus ao sul e 84 graus ao norte. Isso tem a ver com as altas latitudes das terras emersas no hemisfério norte. Inclusive no hemisfério sul é possível observar que o sistema UTM ele consegue se desenvolver inclusive na Antártica. E relevante destacar que esse sistema ele tem como referência um meridiano central e também a linha do Equador. Avançando para o próximo slide, nós temos uma representação do que seria um fuso UTM. Grosso modo, nós podemos falar que o sistema UTM ele parece com um gomo de uma bola de voleibol, onde nós temos a sua extensão máxima na região do Equador e nós temos a sua extensão mínima nas altas latitudes, tanto do hemisfério norte quanto do hemisfério sul, 80 graus ao sul e 84 graus ao norte. Eu tenho que destacar para vocês que existem duas formas diferentes de representar o sistema UTM. Pode ser um sendo secante, outro sendo tangente. Os sistemas secantes são aqueles que representam mapas mundis semelhantes àqueles que nós temos em escola. O que seriam, no caso, a tangente? A secante é a UTM. O que seria, neste caso, uma projeção tangente?
Nós temos a superfície do planeta Terra. Estou usando o Paint para fazer esse desenho. E eu tenho a superfície desenvolvível, no caso aqui o cilindro transverso. Eu tenho um ponto de encontro entre a superfície desenvolvível e a superfície representada. Este ponto eu denomino de, no caso, tangência. E secância é quando eu tenho dois pontos de cruzamento dessa superfície desenvolvível com a superfície a ser representada. Neste caso, eu tenho dois pontos de contato, é o que eu denomino de secância. Retornando ao slide, então nós temos isso com a finalidade de diminuir a distorção. Nós podemos perceber que os meridianos de secância, eles estão a 1 grau e 37 minutos do meridiano central. O meridiano central que é justamente se coincide com o norte geográfico. Qualquer distância que você esteja ou a leste ou a oeste do meridiano central, você forma um ângulo entre o norte geográfico, também chamado de norte de Gauss, e o norte da quadrícula, que é o norte do sistema de coordenada plano retangular, nesse caso do TM, formando o que a gente chama de convergência meridiana. Então, sobre os meridianos de secância, o fator de escala é igual a 1, ou seja, K é igual a 1, distorção é igual a 0. Toda vez que você se afasta dos meridianos de secância, você tem um aumento da distorção. Lembrando que esse aumento de distorção não é erro, e sim, ele nada mais é do que algo inerente e natural a um processo de projeção cartográfica, onde é impossível você desenvolver, ou seja, você desdobrar a esfera em uma superfície plana, no que a gente chama aqui nesse caso de superfície desenvolvível, que pode ser um cone, um cilindro. Então, para termos uma noção um pouco mais ampla, nós temos, neste caso, o planeta Terra, nós temos o Equador e os fusos se desenvolvendo 1, 2, 3 até o fuso 60. Os fusos, eles têm alguns parâmetros. E quais são eles? Nós temos que entender que nos eixos das ordenadas, né, que é o chamado eixo Y, né, denominado de norte, nós temos a referência de 500 mil, e para o Equador nós temos duas referências distintas. Para o hemisfério norte, 0, para o hemisfério sul, 10 milhões. Este valor pode ser variável. Em que sentido? O Equador ele possui dois valores distintos, ou seja, ele se subtrai de 10 milhões em sentido sul do Equador e ele soma-se a 0 no sentido norte do Equador. Pois bem, encerraremos esse primeiro vídeo e logo mais voltaremos com a aula sobre projeções da UTM, Universal Transversa de Mercado.